pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nos reunimos aqui para tratar de um assunto importantíssimo para todos nós, que somos católicos, todos nós que cremos na Igreja, sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. O tratado, ele escrito por São Luís Maria Guion de Montfort, escrito lá em 1412, levou mais de 100 anos para ser encontrado. Ele já descreve isso no início do tratado, dizendo que vai ser difícil de encontrar e por muito tempo ficará longe, Você ficará escondido pelo inimigo. E aí, por um próprio sacerdote da ordem dele, estava ali mexendo nos escritos e encontrou no meio daqueles escritos, num baúzinho, um documento, um tratado da verdadeira devoção. E partindo daí, começou-se então a propagar-se essa devoção mariana, que desde o início a Igreja já contempla isso, já vive isso. O Joseph Ratzinger, o Bento XVI, Papa Bento XVI, ele escreve naqueles livros de Jesus de Nazaré, de que a demora, talvez, para que começasse verdadeiramente a se propagar a devoção à Nossa Senhora, foi só porque ela ficou mais um tempo unida. Quando ele vai falar no primeiro livro sobre a infância de Jesus Cristo, ele diz que Lucas ali descreve, e a tradição explica que Lucas teve a companhia, os escritos de Lucas são muito de quem alguém escuta, de alguém contando a história. Então, todo aquele início ali de Lucas, falando sobre Maria guardava tudo aquilo dentro do seu coração, são detalhes preciosos que somente ela poderia ter passado a ele. Então, Bento XVI diz que a devoção a Maria, ela demorou um pouco assim, os primeiros séculos, justamente porque ela ainda estava entre elas. Estava aqui, entre eles, entre nós, que somos a Igreja. Partindo agora para o tratado, verdadeiramente, primeiro vamos entender o que é uma devoção. Uma devoção, Santo Tomás de Aquino, ele explica que é uma submissão, é você estar à disposição de alguém. A devoção, você se coloca à disposição de alguém. Quando você se coloca em servidão a alguém. E a Maria, a Nossa Senhora, como é que a gente poderia se colocar à disposição de Maria? Já que ela foi aquela que se colocou à disposição de Deus. Quando o anjo vai anunciar a ela, e que ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, ela se dispõe inteiramente para o serviço a Deus. E aí o primeiro desafio do tratado é nos convencer de nos colocar à disposição de Maria, já que ela não guarda nada para si. Quando eu estudo geralmente o tratado, a primeira pergunta que me vem é isso: como é que eu vou me colocar à disposição de Maria, se ela é alguém que não se coloca e não coloca nada dela à disposição de si? Então, mesmo que eu chegar para alguém que é desapegado de todas as coisas, chegar para um São Francisco de Assis e dizer: São Francisco, aqui estão todas as minhas riquezas. Para ele de nada vai valer, porque para ele não retém nada para si. Ele vai repassar para aqueles que mais necessitam. Ele vai colocar à disposição daqueles que mais importam aqueles bens. Então, para Maria, colocar a nossa vida à disposição, para ela seria algo, como eu posso dizer, algo que não acabaria nela. E aí começa a nossa devoção. Colocar-se a serviço de Maria, na verdade, é entregar a ela aquilo que nós temos, sabendo que não vai se encerrar nela. É o primeiro ponto assim, da nossa devoção mariana, que muitos protestantes não compreendem, justamente porque acreditam que tudo se encerra nela. Quando, na verdade, ela é apenas aquela que vai receber e, como ela não retém nada para si, ela vai passar para alguém. Para quem será que Maria vai repassar as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas? Existe, então, um itinerário final ao qual nós entregamos essa devoção a Maria. Então, o nosso serviço de devoção à Santíssima Virgem é um serviço de devoção que não se encerra nela, mas se encerra naquela que ela dispõe tudo de si. E aí,
para aprofundar um pouquinho mais em como trabalhar essa devoção, como é que nós vamos executar, propriamente dito, essa devoção. Também São Tomás de Aquino, junto com Santo Agostinho, eles têm uma concordância sobre a explicação de como é gerada a devoção. A devoção, ela é parte da execução da meditação. E a meditação nada mais é do que aprofundamento da inteligência. Tudo aquilo que você medita, que você deseja ter para si, você primeiro tem que conhecer aquele bem. Eu tenho uma sobrinha, Mariana, que ela não conhecia o chocolate. Uma criança, um bebê que não conhece o chocolate. Até ele conhecer, ele não deseja aquilo para si. Ele não vai desejar algo que ele não conhece. A partir do momento, e eu lembro bem desse momento, existe aquela expectativa, eita, vai fazer ela provar, vai fazer ela provar, vai fazer ela provar. E aí, quando dá a prova, sabe-se que, para a maioria, será irresistível. Será irresistível. A partir do momento que tem um contato, conhece-se aquilo que é saboroso, aquilo que é atrativo, começa-se então a gerar a vontade. A vontade, ela pressupõe o conhecimento daquilo que você tem vontade. Então a devoção, ela é uma prática da meditação, e a meditação, ela é um trabalho de conhecimento e vontade. A inteligência e a vontade. Nessa busca de, pela vontade, encontrar aquilo que a gente conhece, existem dois caminhos para a gente alcançar. O primeiro caminho é pelo conhecimento propriamente dito. Eu conheci o amor de Deus, eu conheci o amor que Maria teve por Deus ao entregar tudo que tinha. Eu conheci a servidão de Maria ao colocar-se à disposição para servir a Deus. Eu conheci tudo isso, e isso gera em mim uma vontade de corresponder a tudo isso que eu conheci. Eu quero corresponder a esse amor de Deus, eu quero corresponder a essa resposta de Maria, eu quero corresponder a essa vida de Jesus Cristo. Então isso em mim gera uma vontade de devoção a partir da meditação sobre todos aqueles bens que Deus fez por nós. Se Deus realiza em Maria algum bem maior para a humanidade inteira, então para nós gera a curiosidade, a desconfiança. Se Deus se utilizou de Maria para gerar um bem para toda a humanidade, vai gerar em mim uma vontade de conhecer mais essa a qual Ele escolheu, para gerar esse bem. Porque toda vontade lá no fundo, ela quer um bem. Esse bem sendo conhecido ou não. E aí vem a segunda via para a devoção, que é pela falta. Ou você busca a devoção, a intenção de conhecer, de ter mais vontade por aquilo, ou pelo conhecimento, ou pela falta. Diante da sua miséria, da falta de você perceber que ainda falta alguma coisa, que é justamente o que é despertado em nós na fé, o dom da fé, é quando você se depara com todas aquelas coisas que você tem à disposição, mas nada supre, nada é suficiente. Então, pela falta, também busca-se a vontade. Também nas crianças, a gente pode perceber isso. Aí já vamos para um bebezinho, onde ele sente a fome, sente a falta de algo dentro dele, e ele começa a chorar, a chorar, a chorar. Pela falta, ele sente uma vontade de algo que ele nem conhece. Então, quando você, pela vontade, conhecendo algo, ou pela vontade, desconhecendo, mas sentindo e sabendo que precisa de algo, você gera em si uma devoção, uma busca pelo conhecimento daquilo que te falta ou daquilo que você já conhece. Quando partimos para Maria, então, nós temos alguém que, sabendo pelas histórias, pelo conhecimento da palavra que Maria, como boa judia, já tinha, ela tinha então uma vontade de realizar uma resposta a Deus, mas não conhecia ainda essa resposta por inteiro. Então, mas ela só realizava naquilo que lhe apresentava. Ia realizando e realizando. A partir do momento que lhe é apresentado qual é a vontade de Deus, quando ela conhece o sabor, o desejo de Deus para a vida dela, para ela corresponder a isso, aí sim é gerada nela uma vontade para corresponder àquilo que ela conhece. O anjo aparecendo para Maria, ele desperta em Maria o conhecimento da vontade de Deus. Olha, isso daqui que eu tenho para você. Deus espera isso de você. Nela, o primeiro questionamento, como se fará tudo isso? Como se fará tudo isso? E aí o anjo explica que a explicação dele já abrange o batismo para nós. O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá e de ti nascerá o Filho de Deus. Para nós isso é a resolução do ato do batismo. O Espírito Santo vem sobre nós, a sombra do Altíssimo nos cobre e de nós nasce em nós o Filho de Deus. Porque já somos parte do membro, já somos um membro do corpo de Cristo. Então,
nessa busca pela devoção, através do conhecimento, onde despertamos cada vez mais esse conhecimento, nós podemos nos aprofundar nessa meditação e, através da meditação, conseguir a devoção. Também nós podemos, pela falta, despertar essa meditação e, na meditação, encontrar a devoção. Por que é que eu estou me apegando tanto a isso? Porque a devoção à Santíssima Virgem Maria, ela não pode terminar em nós. Existe um empecilho nos tempos recentes que os católicos estão cada vez mais regressando no receio de partilhar sobre a fé dele. Tem um regresso de que, não, por respeito. Eu respeito muito, né, então, a opinião dos outros, e por esse respeito eu acho que cada um tem a sua verdade. E aí, dispondo dessa verdade para cada um, nós nem despertamos o desejo pela falta, nem despertamos o desejo pelo conhecimento que nós temos. Então nós buscamos um conhecimento sobre a devoção mariana, sobre a história da igreja, sobre tudo aquilo que fortalece a nossa fé, mas encerra-se em nós. Nós temos conhecimento suficiente para partilhar entre nós que já acreditamos. Mas quando surge uma pessoa que não tem a fé que nós temos, mas talvez gere a sede, gere a curiosidade, o despertar, nós não temos um ímpeto de conseguir derramar aquilo que nós temos para o outro. Isso porque ainda temos um empecilho, ainda temos um pé atrás. Se fôssemos levar isso tudo em consideração, veríamos São Paulo amedrontado. Um Paulo convertido amedrontado de não evangelizar ninguém, porque cada um tem sua cultura, cada um tem sua verdade, cada um tem o seu jeito. Evitemos, né? Vamos deixar só nós aqui e vamos caminhando junto conosco. Dentro, então, da devoção à Santíssima Virgem, nós que somos católicos, dentro da Igreja Católica, temos aqueles que se afastam, né? Tem uma repulsa a esse aprofundamento, justamente por dois motivos. O primeiro, aqueles que já são devotos. Os que já são devotos se colocam em uma superioridade de qual é inalcançável. Você não é consagrado ao Senhor, meu Deus do céu, pecador, meu Deus, fraco, ainda está fraco você. Enquanto, ao invés de despertar a sede pelo desejo de se aproximar de Maria, nós despertamos a distância da soberba, a distância daquele que é acima. E aí vem, logo em seguida, São Luís Maria Guilherme Monfort falar sobre os tipos de pessoas que vão ser devotas. E aí ele fala sobre pouquíssimas pessoas que vão conseguir ultrapassar o primeiro degrau, né? Alguns tantos vão conseguir o primeiro degrau e outros tantos vão ficar na superficialidade, na externa, no exterior. E aí nós precisamos pontuar uma coisa importante, né? A consagração, entenda bem, a consagração à Nossa Senhora não é uma canonização. Precisa colocar isso bem na cabeça, de que a consagração não é uma canonização. Não adianta. Não adianta acreditar que com uma corrente, um escapulário, ou lendo a fórmula, ali é uma transformação dentro de você e que a partir dali, pecado algum lhe atingirá e a santificação está feita para você. Não. A devoção à Santíssima Virgem, ela talvez tenha até um ímpeto mais contrário a isso, que ela vai lhe convidar a uma batalha. Ela vai lhe convidar ao combate. As palavras que falam sobre Maria na Bíblia não envolvem uma certa paz de convívio, uma paz de execução nos seus atos. Já começa no Gênesis dizendo, porém, inimizade entre ti e a serpente. Inimizade entre a serpente e a mulher. Ponto. Não vai ser uma apaziguadora, né, aquela que vai acalmar a serpente. Não, é uma inimizade. É um combate. É um atrito que haverá e que haverá um vencedor, já descrito no Apocalipse. Então, diante da certeza de que há uma inimizade, a gente já deveria gerar em nós o desejo pela fortaleza, o desejo pelo conhecimento da devoção à Virgem, mas sabendo que esse conhecimento, esse aprofundamento, não vai transformar cada um de nós em ursinhos carinhosos, né, de pessoas que são fofinhas, consagrados, de que estão ali no colo da mãe, muito bem aconchegados. Não. Se há um convite de Maria para cada um de nós,
esse convite é para uma conversão imediata e constante. As aparições, os convites das aparições de Nossa Senhora, todas elas envolvem conversão. Rezem, jejuem, façam penitência, convertam-se imediatamente. Ela impõe em nós um desejo de ação, de reação diante da aparição dela. Então, diante da devoção, diante do esforço pelo conhecimento da devoção à Santíssima Virgem Maria, deve existir em nós um desejo pela reação diante disso. Porque se fôssemos para nos acalmar e relaxar, todas as aparições dela seriam apenas: fique tranquilo, meu filho, fique tranquilo e não precisa fazer nada, porque eu estou cuidando de tudo. O tempo todo ela diz: confie, espere, mas converta-se. Converta-se, reze, jejue, faça atos, ore o Santo Terço. Ela entrega as armas necessárias para a batalha. Então, diante da solicitação que Maria nos faz, a nossa resposta tem que ser de acordo com aquilo que ela foi chamada a fazer. A própria história de Maria, no anúncio do anjo, no caminho depois com São José até Belém, logo em seguida, fuja e se proteja. Veja como é que o Filho do Deus Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo, vindo à Terra cumprir a missão, aquilo que todos esperavam, todos imaginavam, assim que ele chega, a proteção de Deus para ele não existe. Os céticos poderiam olhar assim: não existe uma proteção de Deus para o próprio Filho. Como é possível que diante do nascimento do próprio Filho, há então uma perseguição a esse Filho? E aí precisa ser protegido. Imagine então se um filho, o Filho de Deus, aquele que viria para remir este mundo, foi assim. Imagine então a nossa ida até Maria para poder ser gerado por ela. Então, partindo mais adiante, a devoção à Santíssima Virgem Maria, São Luís Maria de Montfort vai falar sobre as perspectivas que nós deveríamos ter sobre o modo de ter essa devoção. Um modo perfeito, um modo certo, um modo curto, um modo longo. E diante dessas perspectivas, existe algo que permanece, que é a explicação dele de por que ter essa devoção, do porquê buscar essa devoção. E aí ele vai explicando de como não querer ter essa devoção, já que... Encontrei isso na internet sobre... Comando de voz. Já que, como não querer ter essa devoção? Já que existe então um desejo de Deus para este mundo através de Maria, por que não vai existir um desejo nosso para Deus através de Maria? Cristo é a escada, é a ponte que liga, a eternidade, o céu, que abriu as portas do céu para nós. Ele que fez essa ponte de ligação. E nunca em nenhum momento a igreja vai se utilizar de Maria para cobrir o próprio Cristo. Todos os dogmas, como a gente muito bem sabe, todos eles são cristocêntricos, Tudo ele é voltado para justificar e afirmar uma certeza sobre Cristo. A Imaculada Conceição, Cristo nasce sem pecado algum. Tudo aquilo, Mãe de Deus, Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Todos os dogmas voltados para Maria, eles têm uma perspectiva cristológica, para que Cristo seja o centro, para que a gente continue tendo uma referência do Cristo inteiro naquilo que a gente já conhece. Então, se Maria se dispôs a ser essa porta de entrada entre o céu e a terra, por onde é que nós vamos buscar essa também intercessão, essa ligação, se não por ela também? Dentro dessa ponte, dentro dessa escada entre Cristo, entre Deus e o mundo, onde Cristo se formou, aquela que se faz porta para acesso a essa escada é Maria. Tanto Maria foi aquela que recebeu do anjo o anúncio e que concebeu o seu filho, ela também é aquela que vai receber os filhos e levar até os céus. Então, na disposição de querer ter essa devoção, de buscar essa devoção, existe também a necessidade de um desapegar-se de si mesmo para verdadeiramente entregar-se a ela. Nesse desejo, onde a gente pode entrar numa via muito forte de vaidade, existem pequenos aspectos do homem que vão sendo despertados neste caminhar em volta à devoção à Santíssima Virgem. Que seriam aspectos onde o homem, ele querendo esse ímpeto da união com Maria para encontrar-se com Deus, dessa entrega total a Maria,
ele pode muito bem acreditar que de hoje em diante as suas responsabilidades serão então direcionadas a Maria de uma forma que ele nunca mais falhará. Ou então ele pode levar a acreditar de que, porque está sendo executada essa devoção na vida dele, ele tem então um caminho ali de santidade ao qual ele nunca vai desviar, porque ele agora está firmado nessa devoção. Mas existe, né, nesse pequeno tratado muitos avisos, muitos alertas de que esteja atento, esteja sob aviso de que essa devoção são para aqueles que querem caminhar junto a Maria neste caminho de santidade, junto a ela, tendo ela como aquela que vai levar todas as nossas orações a Deus, e que, como nós somos miseráveis, né, não temos a graça suficiente para entregar de uma forma perfeitíssima a Deus todas as nossas orações, nós entregamos a ela para que ela eleve as nossas orações a Ele. Da mesma forma que Deus escolheu ela para trazer o Filho até nós, nós podemos escolher a ela para levar as nossas orações até o Filho. E aí temos também a compreensão de que existe um conflito de palavras, né, onde existem os que chamam de servos, né, escravos de Maria, e aqueles que falam somente filhos. Até na consagração, né, quando a gente vai cantar, no finalzinho ali as pessoas ficam, né, não, eu sou filho de Maria, escrava, não me, uma senhorinha já conversou comigo, né, e disse, eu não me sinto escrava de Maria, eu me sinto filha dela. Mas o sentido de ser servo, de ser escravo, e o sentido de ser filho, eles convergem muito bem quando você começa a entender a profundidade do sentido de cada um. A própria igreja, nos seus ensinamentos de base, quando a gente vai se aprofundando, vai se aproximando da igreja, a gente vê que ele tem um ensinamento ali primário sobre o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a vida, Ele que é o Senhor das nossas vidas. Diante do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, não cabe a nós sermos apenas filhos, mas exige de nós uma resposta que se esforce para tentar igualar com essa correspondência de senhorio. Se Ele vem como Senhor, eu quero ser servo. A passagem do filho pródigo é isso, o desejo primário é servo. Voltarei para a casa do meu pai e serei o seu servo, porque lá um servo recebe mais do que isso tudo que eu tenho recebido aqui. Então, no desejo de ser servo de Cristo, nós voltamos até Ele. Quando o encontramos diante dele e diante da sua misericórdia, aí sim, nos deparamos com a possibilidade de filiação. Então, os passos dados para essa devoção entre servidão e filiação, eles são passos dados que vão, no final, converter para a mesma ocasião, onde você se interessa por ser servo da Senhora, Nossa Senhora. Então, se ela é uma Senhora a qual nós todos clamamos e chamamos por Senhora, então nós vamos até ela como servos. Estamos à disposição dela. Porque se o próprio Cristo passou 30 anos da sua vida à disposição de Maria, ou seja, na obediência, na servidão àquilo que a mãe pedia, nós, em primeira instância, vamos como servos. Ao encontrarmos com ela, com certeza, né, de acordo com o aprofundamento daquilo que a gente ia falando no início, do conhecimento de Maria, nós vamos aprofundando, até percebermos de que ela não nos quer como servos. Ela quer que nós sejamos os servos de Cristo, e para isso ela vai nos auxiliar sendo nossa mãe. A nossa mãe, que vai, da mesma forma que ensinou Cristo a andar, a falar, a agir, também vai nos ensinar, dessa forma, a nos tornarmos servos de Cristo na forma mais agradável assim a Deus. Portanto, na disparidade entre a servidão e a filiação, existe uma necessidade nossa do desejo pela servidão, e de que, conforme vamos nos aproximando, vamos notando a oportunidade de filiação a Maria. E então, São Luís Maria Grignion de Montfort, ele vai dando os passos, tanto daqueles que podem buscar essa devoção de maneira a se sentirem numa superioridade, mas também existem aqueles que se sentem numa inferioridade, de que não são dignos da devoção, não são dignos de uma consagração à Virgem Maria. E aí nós entramos em outro ponto importante para
essa apresentação do tratado. Quando nós não nos sentimos dignos de alguma coisa, nós acabamos por desconsiderar até o conhecimento desta coisa. Se nós realmente fôssemos avaliar a dignidade humana diante das realizações de Deus para nós, acredito que nenhum aqui seria capaz de comungar um dia sequer. Se fôssemos verdadeiramente todo santo dia, na hora da missa ali, na preparação para a Eucaristia, avaliar a nossa vida, avaliar aquilo que somos, pensar assim: será que eu sou digno de receber o corpo e o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo? Pronto, a igreja chegaria ao seu fim, se todos fôssemos avaliar pela dignidade humana de receber algo da igreja, de receber algo de Cristo. Na verdade, a resposta já está contida na Santa Missa, né? Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Ao mesmo tempo que há esse pensamento sobre a indignidade diante das ofertas que a igreja nos faz para nos aproximarmos da santidade, há também o caminho de reconhecimento dessa indignidade e de elevação da grandeza de Deus. Se nós, diante de algo que é grandioso demais, que nos faz indignos demais, diante disso nós temos que reconhecermos necessitados dessa grandiosidade. O corpo e o sangue de Cristo, nós não somos dignos de recebê-los, mas é tão grandioso e tão poderoso que nós precisamos, por nossa pequenez, por nosso nada, sermos necessitados do todo que é o Cristo. Então, né, levando já por essa comparação com o corpo e o sangue de Cristo, a consagração a Maria, não há uma repulsa pela dignidade que nós tenhamos ou que nós possamos buscar. Há sim uma aproximação diante do conhecimento do que se faz nessa consagração. No ato da consagração, nós entregamos a ela todas as nossas orações, nós entregamos a ela todos os nossos pedidos. Então, tudo aquilo que nós dizemos assim: vou rezar por você não tem a garantia disso. Porque a partir do momento que você se consagra a Maria, você entrega a ela todas as suas orações e ela é que vai ser a dispensadora dessas orações. Então, você pede a ela para uma alma do purgatório, mas ela conhece uma mais necessitada que precisa das suas orações e vai direcionar para elas. Então, o máximo que nós podemos entregar aos outros é dizer: vou te colocar nas orações de Maria, vou te colocar nos meus pedidos a Maria. E ponto. E ela vai atender como boa tesoureira, como São Luís Maria Grande Forte se refere a ela. A tesoureira de Deus, a tesoureira do reino de Deus, da qual ela administra os bens, tanto aqueles que estão chegando para Ele, como aquele que veio até nós. Então, diante da perspectiva de indigno ou digno de ter Maria como mãe, de ser escravo de Maria, como eu posso me portar? Indigno. Mas como eu posso realizar dentro de mim? Eu sou tão indigno, mas tão indigno, que eu sou necessitado dessa grandiosidade perto de mim. É a mesma forma de um crescimento nosso humano. Nós acreditamos não ser dignos de estar na presença de alguém que é intelectualmente grandioso a nós, mas nós queremos estar ali perto, porque nós queremos aprender um pouco mais, nós queremos crescer um pouco mais com aquele que aquela pessoa tem a nos dar. Então, diante da grandiosidade do Cristo, de Maria, indignos, mas necessitados de ficar perto dessa grandiosidade e se aproximar o máximo possível, porque com essa grandiosidade por perto, já a minha pequenez, ela ganha uma justificação. O que é que muitos jovens de hoje passam, né, nessa perspectiva assim de diminuir-se, reclamar, murmuração, é de que não enxerga algo grandioso ao seu redor. Ele começa a enxergar só a sua pequenez, mas nada grandioso. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela enxerga a sua pequenez diante de um Deus grandioso. Ela enxerga a pequenez do Cristo, que é tão poderoso, tão poderoso, que se fez menino. O menino Jesus é tão contemplado que se torna grandioso, aquele pequeno menino Jesus. Então, a disposição que nós devemos ter para essa indignidade ou dignidade é de auxiliar aqueles que estão ao nosso redor para enxergar a grandiosidade daqueles que nós apontamos. Os santos, o próprio Cristo e Nossa Senhora. Existe uma necessidade de que nós apontemos para eles. E esse apontar só será suficiente se formos indignos. O apontar para aquele que é grande só virá de alguém que é indigno.
um indigno de estar na mesma altura que ele, então ele precisa de nós, ele se faz necessitado, ele quer se utilizar de nós para que possamos apontar quem verdadeiramente é grande. Então a necessidade da devoção, tanto para aqueles que se sentem nessa indignidade e para nós que já estamos nesse caminho de conhecimento e de aprofundamento sobre a devoção à Virgem Maria, ela se torna ampla quando nós percebemos que aquele que é indigno e aquele que se exalta precisa de um ponto para que aponte ele para cima, para que aponte ele para a realidade, para mostrar para aquele que se sobressai, dizer, olha, quem é verdadeiramente grande, presta atenção, diminui aí porque você tem alguém que é verdadeiramente grande perto de você. E olhar para aquele que se diminui demais e dizer, olha, não precisa se humilhar tanto assim. Existe alguém que é grande e que você se torna necessitado dele a partir do momento que se descobre cada vez mais indigno, pequeno, incapaz de acompanhar. E diante dessa grandiosidade, existe então a comparação de São Luís entre Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos nos voltar a Maria se nós já temos o Cristo? É a pergunta que talvez seja a pergunta que mais se relaciona, que mais é desenvolvida dentro da Igreja Católica entre os santos e Cristo, entre Maria também e o próprio Cristo. Como é que eu vou voltar o meu olhar para esses se eu tenho alguém que é maior, alguém ali que Cristo é o centro, né? E eu vou se eu tenho acesso a ele, por que eu vou através desses daqui? E aí São Luís Maria de Montfort vai explicar que o Cristo é o sol. E poucos não, né? Alguns animais têm a capacidade de voltar o seu olhar para o sol e verdadeiramente olhar para ele e manter o olhar no sol. Porque ele é tão grandioso, tão poderoso, que pode acabar ofuscando a nossa visão. Mas existe ali a lua. A lua, uma referência a Maria, que ela reflete a luz do sol. Nada retém para si. Ela recebe do sol e passa para a humanidade. Ela recebe de Cristo, ela passa de Deus para nós. Então, na questão de por que ir a Maria, se eu já tenho Cristo, é porque a nossa capacidade de intimidade com Cristo, ela se fará muito maior se nós formos humildes. Qual é a base da queda do homem? Qual é a base do Gênesis? Qual é a base da queda constante do homem? Santo Agostinho diferencia a queda de Adão e Eva da queda nossa constante, do primeiro pecado, né? O pecado originante e o pecado originário. Que ali há uma perspectiva de que o homem quer ser Deus naquele ponto. E hoje ainda, o homem, hoje aqui e agora, não por aquele pecado de Adão e Eva, mas hoje, constantemente, o homem quer ser Deus. O homem quer ser Deus, o homem quer ser Deus, o homem quer ser Deus. E nesse orgulho de querer ser Deus, nós perdemos a chance da humildade. Então, para aprender com a humildade, nós vamos àquela que foi atraída por Deus pela sua humilhação. Olhou a humildade de sua serva. Voltou o seu olhar para a humilhação de sua serva. A tradução mais próxima e correta seria a humilhação de sua serva. Quando Deus volta o olhar para a humilhação de sua serva, ele encontra ali, então, uma serva fiel que vai atender o seu chamado. Se Maria foi um sinal de servidão fiel ao chamado de Deus, então nela nós teremos um ponto onde nós, na nossa incapacidade, no nosso desejo de sermos deuses, né? Não, eu sei o que é melhor para mim, eu sou o centro das coisas que acontecem na minha vida e eu quero ser esse centro das coisas que acontecem na minha vida. Eu não preciso de um Deus, eu preciso ser o Deus. Para quebrar esse desejo por ser Deus, a gente precisa de um exemplo de quem não quer ser Deus. Aí é onde está o ponto. Se nós temos o próprio Deus e nós temos um homem que deseja ser Deus, eu preciso de alguém que não queira ser Deus. Alguém que certamente não quer ser Deus. Alguém que não quer ser Deus tanto ao ponto de que eu não consigo nem olhar para ela. Porque quando eu olho para ela, o meu olhar já direciona para o Deus. Porque ela não quer isso. Maria e todos os santos, eles carregam essa marca. De que nós, que ainda nessa fraqueza dos pecados que ainda cometemos, os pecados mortais, os pecados veniais,
de reclamar, de murmurar por conta do tempo de Deus, que as coisas não vêm no tempo que eu quero, de que eu não consigo alcançar aquilo que eu preciso, das minhas quedas de... Não, eu me controlo, eu consigo me controlar, acreditando que é capaz de ser Deus da sua própria vida. Nós precisamos de alguém que não quis ser Deus. De alguém que quis abrir mão completamente desse desejo de ser Deus. Por isso que nós vamos até ela. É por isso que nós vamos até os santos. É porque eles têm uma disposição tal qual nós deveríamos ter, mas não conseguimos. Eles, mediante a graça de Deus, alcançaram. E nós, que ainda estamos nesse caminhar, nessa luta, nessa batalha, né, dia após dia, nós conhecemos os pecados, nós conhecemos os mandamentos, nós conhecemos a lei, conhecemos tudo, e ainda assim não conseguimos manter-nos de pé na graça de Deus. Continuamos caindo na amizade de Deus, continuamos saindo dela, continuamos saindo da amizade de Deus. Cai, confessa, cai, confessa, cai, confessa. Então, nessa disputa entre a comunhão e a confissão, onde nós ficamos frequentemente, nós precisamos de um norte. Meu Deus, será que é tão difícil assim? Ou existe alguém que pode me explicar sobre isso? De como voltar a olhar inteiramente para ti, mesmo sem querer reter nada para si? Em primeiro lugar, Maria. Maria é a primeira. Onde você pode voltar a olhar para ela sem medo algum e enxergar nela apenas o desejo de que Deus seja glorificado. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Tudo o que há nela é apenas para engrandecer a Deus. Nessa disposição dela de voltar o engrandecimento para Deus, de que dizer, eu não quero ser Deus em nenhum momento da minha vida, porque eu conheço Deus, eu aprofundo nesse Deus, gera em nós o desejo também de querer ser assim, buscar em Deus ter somente Ele para governar a nossa vida. Então, o objetivo nosso, né, voltando assim, nessa busca pela consagração, pela devoção a Maria, o objetivo nosso não é nada mais do que apenas entregarmos a ela, que não quer ser Deus, o nosso desejo de ser Deus. Meus desejos de ser Deus são esses daqui. Eu tenho um desejo de, na minha vida, alcançar tudo isso. Eu tenho um desejo de me livrar desses pecados. Eu tenho um desejo de agir de uma forma que seja totalmente agradável a Deus. Mas eu sei que eu não sou capaz. Então, eu entrego a ela os meus desejos de ser Deus. Está aqui, os meus desejos de ser Deus. E ela, como boa administradora dos bens de Deus, ela sabe manipular cada um desses desejos, entregar a Deus da melhor forma possível, para que Ele retorne para nós, através dela, os ensinamentos para uma modificação, uma melhoria nesse caminhar. O que acontece na cruz de Cristo não é simples um conselho, uma ação local. Quando Cristo olha para João e diz, eis ali a tua mãe. Quando olha para Maria e diz, mulher, eis ali o teu filho. Não é uma questão pontual naquele dia, naquele momento, porque Maria não tinha mais ninguém para ir para casa, com quem ficar, e decidiu destinar ela a alguém. Não. Ali há uma destinação por toda a eternidade, de que vós sereis os filhos da minha mãe. E nesse desejo de Cristo, de sermos os filhos de Maria, há então uma disposição de levarmos ela conosco. Levando Maria conosco, ela nos acompanha em cada dificuldade, em cada vida, em cada dia, para aprendermos quais são os pontos dos quais, desagradando a Deus, Maria pode me ajudar a agradar. Porque em todos eles, ela conseguiu enxergar a Ele e trazer a Ele para a sua vida. Então nós também, através dela, saberemos enxergar. E aí entramos então no processo de como é a prática realmente para a consagração, né? Como é a preparação para a consagração. Porque diante da preparação para a consagração já é uma grande aula de como buscar essa santificação, buscar esse caminho junto a Maria. Ela começa-se por 12 dias preliminares, onde você vai desapegar-se das coisas do mundo. Veja, quando você aceita levar Maria para a sua casa, diante do convívio com ela, aquela que criou o próprio Cristo e que sabe aquilo que é agradável a Ele e que ensinou a Ele as coisas de como viver no dia a dia,
ela, diante do nosso dia a dia, ela vai conseguir identificar aquilo que são oportunas apenas para o mundo e não para nós. Porque muitas vezes coisas lícitas nos parecem oportunas, nos parecem disposições de que vão nos ajudar a caminhar. Não, eu preciso passar por essa provação para poder crescer na minha santificação. E muitas vezes não, você precisa desapegar deste desejo seu de ser forte o suficiente para enfrentar aquilo que você não consegue vencer. Então Maria, ela vem, nessa preparação, São Luís Maria de Montfort vem nos ensinar que, primeiro, desapegue das coisas do mundo. Desapegue das coisas do mundo. Tenha o desejo verdadeiro do desapego das coisas do mundo. Considere-se desconhecedor das coisas celestes. Apenas desapegue daquilo do mundo, daquilo que é do mundo. Observe aquilo que no mundo verdadeiramente não gera em você aquilo que nós falamos sobre devoção. Não gera em você o desejo pelo belo, a vontade pelo bem. Se isso não gera em você a vontade pelo bem, então há ali já um princípio de que não será agradável aquele que criou todas as coisas. Nessa preparação que você vai executando de desapegar das coisas do mundo, você vai notando de que haveriam situações onde você poderia muitas vezes ter evitado, ter se afastado já, mas por caprichos seus próprios, você acredita de que não, eu preciso disso daqui, né? Eu preciso me alimentar bem. Então eu me convenço de que tudo aquilo que me é apresentado, eu consumo. Tudo aquilo que me é oferecido, eu consumo. Eu consigo filtrar. Nós, nessa nova geração, nós temos essa ilusão, ou crença de que somos capazes de filtrar tudo. Não, eu sou capaz de assistir o que preciso assistir, escutar o que preciso escutar, ver o que preciso ver, porque eu tenho capacidade de filtrar tudo. E não percebe que aquilo vai corrompendo aos poucos, até chegar ao ponto onde você começa a ver com naturalidade aquilo que era uma desordem, pouco tempo atrás. Após analisar todo santo dia a mesma situação, o mesmo compromisso, acreditando no filtro, acreditando no seu filtro, acreditando nisso, você percebe que há uma brecha para a aceitação daquilo. Não, realmente faz sentido eu aceitar isso daqui. Diante do desapego das coisas do mundo, há uma disposição para, vamos deixar de lado aquilo que você acredita que sabe até filtrar. Você acredita que verdadeiramente você tem a capacidade de, mediante a graça de Deus, identificar aquilo que é agradável a Deus e o que não é. Não. Por 12 dias, simples 12 dias, desapegue das coisas do mundo. Desapegue das coisas do mundo. Até aquilo que você acredita ser capaz de manipular. Depois desses 12 dias, tem um conhecimento profundo e verdadeiro de si mesmo. Aí é que está. Se você conhece as coisas do mundo, verifica naquilo que você não é capaz de manipular. Então, diante dessas realidades da qual você observa que não é capaz de filtrar, você começa já um conhecimento de si mesmo. Após esses 12 dias, o conhecimento de si mesmo serve para você identificar justamente aquela listagem de coisas, de que o que é que eu busco ainda e que não seria agradável. O que é que eu busco ainda e que faz de mim querer ser um Deus. O que é que eu busco ainda no meu dia a dia, na minha rotina, que ainda me faz querer ser Deus. Existem muitos aspectos pequenos, de qual a gente ignora, descarta, pelo simples fato de acreditar que isso é uma coisa normal. Eu conversava recentemente com um sacerdote que ele falava sobre a questão de o simples ato de falar mal de uma pessoa ou de outra, você acumula aquilo de uma forma que você nem percebe, que se torna algo normal, natural para você. Eu até brinco com Ana e meus familiares, de que muitas vezes chegam para mim e dizem assim, não é querendo falar mal não, mas só um comentário. Ou seja, ali você já está dando a brecha suficiente para dizer assim, veja, eu sei que o que eu vou fazer é errado. Agora, nesse exato momento, eu sei que o que eu vou fazer está errado. O conhecimento da causa. Fruto já uma brecha para um pecado mortal, né? O conhecimento do ato. Eu sei que o que eu vou fazer está errado, mas eu preciso fazer. Então, é uma necessidade sua de executar algo que não é agradável a Deus. Logo, ferirá a mãe dele.
Se você tem esse conhecimento de algo que você precisa, mas não é agradável a Deus, você já tem um conhecimento prévio de si mesmo. Olha, as coisas que eu preciso para viver é comer além da conta, é falar o que eu não preciso falar de quem eu nem conheço, é viver buscando por impulsos que não vão, impulsos sexuais, do qual não vão me agradar, não vão gerar em mim algo agradável a Deus. Então eu vou pontuando tudo aquilo que em mim é natural ser gerado, é natural que gere-se em mim, e que para mim se tornou comum, faz parte do meu dia a dia, mas que eu nunca lutei contra, eu nunca parti para essa luta contra, porque na minha cabeça a luta contra esses pontos seria um radicalismo, né? Não, tá certo, a gente vive uma fé católica, mas também não precisa tanto, a gente não precisa evitar a fofoca, porque como é que a gente vai conviver com as pessoas, na verdade? O assunto do momento precisa ser partilhado, precisa conversar. Como é que eu vou viver sem? Como é que eu vou viver sem? Como é que eu vou viver sem a gula? Eu perguntei isso para o padre uma vez, eu disse, padre, como é que a gente consegue viver fora da gula? Porque no desejo de ser cômico, no desejo de ser engraçado, ali no meio de uma mesa farta, e de mostrar a todos de que eu sou capaz de me alimentar além daquilo que seria normal, eu fico à disposição do pecado. Eu fico à disposição do pecado. Então, a preguiça, como é que eu vivo sem a preguiça? Sem querer adiar as coisas que são necessárias para aquele momento? Como é que eu consigo viver sem tudo isso? Primeiro, o desapego das coisas mundanas, nesse conhecimento de si mesmo, a segunda parte. A gente começa a conhecer essas coisas que parecem impossíveis para nós vivermos sem, mas que elas são o ponto de partida para uma aproximação maior ainda da devoção a Maria. Porque nessa compreensão da devoção mariana, onde ela se fez serva, onde ela se colocou à disposição, onde ela colocou nas bodas de Caná os servos à disposição do Cristo, como é que aqueles servos poderiam servir ao Cristo se eles estivessem apegados demais ao seu serviço? Aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Porque, vamos refletir um pouco sobre as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, os servos estão a serviço da noiva e do noivo. Ponto. Cristo chega lá, Maria já está no local, começa então a perceber, Maria começa a perceber de que vai faltar o vinho, está faltando vinho. Maria chega para Cristo e fala, filho, não tem mais vinho. Cristo olha para ela e diz, mulher, que parte tenho eu contigo? Sabes que não é chegada a minha hora. Maria então vai até os servos e diz, fazei tudo o que ele vos disser. E os servos vão e fazem. Os servos vão e fazem. Se os servos estivessem apegados ao costume deles, nós não estamos a serviço dessa mulher. Por que ela vem nos pedir algo? E por que nós vamos obedecê-la? Se nós que vamos nos colocar, ou queremos nos colocar, ou já nos colocamos como servos, escravos de Maria, já sentimos um empecilho, sabe, um pé atrás para executar aquilo que é agradável a Deus, imagina para aqueles servos, porque Cristo até então não tinha vida pública, ali é o início da vida pública de Cristo. Os servos conheciam Jesus Cristo como o filho de Maria, de José, né, sobrinho de Isabel, de João Batista, primo de João Batista, sobrinho de Zacarias e de Isabel. Então a perspectiva que se tinha de Cristo era totalmente natural, E para os servos naquele casamento, naquele noivado, naquela festa, eles estando a serviço do noivo e da noiva, por que eles davam atenção a Maria? Se o costume deles, o costume daqueles servos, era executar aquilo que outros tinham contratado eles, né? Se nós, estando aqui na Terra, somos bombardeados por ações que precisamos fazer para sermos igualados ao mundo, né? Você tem que agir dessa forma, você tem que consumir isso, você tem que fazer isso, para você se igualar ao mundo. Servos, diante de uma festa que está rolando, e estes servos que se colocam à disposição das regras, das obrigações do mundo. Se colocam à disposição dessas obrigações. Mas diante da voz de Maria, diante do olhar de Maria, eles se dispõem a parar, refletir
e ir ao Cristo. Veja, o Cristo não fala com os servos antes de Maria falar com eles. É uma das passagens mais completas que nós podemos pegar em relação à necessidade que nós temos de Maria para chegarmos ao Cristo. A disposição que nós temos para executar apenas as ações que o mundo em festa nos pede é muito natural. É muito natural. Se você chegar para uma criancinha e dizer não coloque o dedo na tomada, ela vai colocar. Porque a disposição que ela tem natural é de ser desafiada para executar aquilo que não deve ser executado. Então, quando você se dispõe com a presença de Maria, você começa a enxergar que há algo diferente ali naquela mulher. Há algo diferente naquela mulher. O que foi que aqueles servos enxergaram em Maria? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. O que foi que aqueles servos enxergaram em Maria? Para achar que ela ganha uma autoridade sobre eles. E nesse ganho de autoridade, eles obedecem. Eles nem... A passagem é curta, ela é precisa. Maria vai até os servos, fazer tudo o que eles nos disserem e eles vão até ele. Nessa disposição que nós precisamos ter em escutar a voz de Maria para executar o que Cristo quer, o primeiro passo é entender onde estamos. Entender quem somos e onde estamos. Quem somos e onde estamos. Estamos numa grande festa. Somos servos dessa festa. Até o batismo, até a consagração, até a nossa conversão verdadeira, nós estamos em servidão a essa festa. Mesmo que a gente não perceba, né, como se diz, né, o idiota útil, é aquele que se coloca à disposição sem saber estar à disposição de uma servidão, e ele, quando se percebe nessa posição, a primeira ação dele aí é que vai justificar. Diante do conhecimento da causa, aí é que vai se provar se verdadeiramente quer uma mudança ou quer a permanência. Muitos nós enxergamos a permanência, outros, com a graça de Deus, nós enxergamos a mudança. Então, diante da voz de Maria, do contato com Maria, nós geramos aquela vontade de aprofundar mais ainda esse conhecimento, de nos aproximar mais ainda dela, porque sabemos que a voz dela é fazer tudo o que Ele nos disser. E aí, quando vamos ao Cristo, que Ele manda encher as talhas, e já numa ação de Cristo, uma reação ao pedido de Cristo, nós começamos a servi-lo sem, ao menos, perceber que abrimos mão daquilo que antes estávamos acostumados. Esse é o percurso, as bodas de Caná resumem o percurso de preparação para a consagração. Você, primeiro, o desapego do mundo, você entender onde você está, o conhecimento de si mesmo, você saber que está sendo usado para aquilo ali, a total conhecimento e devoção a Maria, você escuta a voz dela, Maria é quem vem até você e pede para que faça tudo o que Ele vos disser, e o total conhecimento e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai até Ele. Vai até Ele e escuta o que Ele tem para dizer. E quando você vai até Ele, o que Ele pede, você executa. E aí é a última parte da preparação. Né? O desapego das coisas do mundo, o conhecimento de si mesmo, o aprofundamento no conhecimento de Maria, o aprofundamento no conhecimento de Cristo. Após o aprofundamento no conhecimento de Cristo, você precisa de uma resposta. E aí vem a confissão, a comunhão, a Eucaristia, a confissão, para buscar essa perfeita união com as ações que Cristo tem a nos dar. Porque se há uma verdade que não pode ser negada por ninguém, é que aquele corpo foi gerado em Maria. Se aquele corpo foi gerado em Maria, foi colocado, e aquele corpo foi o que nos remiu, né? Ele redentor de todas as causas. Também a igreja, né, com a graça de Deus, vem já essa reflexão, né, de Maria corredentora, aquela Maria que tem ali também o seu sangue, o seu corpo, porque ela foi quem gerou tudo aquilo. Aí seria uma questão teológica para uma discussão longa, mas que já nos coloca em disposição de que a Eucaristia, a própria Eucaristia que nós recebemos, é o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, alma e divindade, tudo gerado por Maria, tudo em disposição de Maria. Maria, aquela que coloca à disposição tudo que tem em si, ela também nos oferece o meio para chegar até lá. E
por fim, São Luís ele nos expõe também sobre essas questões de ações externas e ações internas que nós precisamos. É uma devoção inteiramente interna, né? Ele fala sobre uma preferência para você ser inteiramente de Maria internamente, mas que também exige umas ações externas, das quais você precisa demonstrar com a sua vida a sua total consagração a ela. Porque não há alguém que seja tocado pela igreja, pela fé, por Maria, e não seja transformado, não seja modificado. Não adianta de nada nós queremos ser aqueles contemplativos que nós não somos chamados a ser. Existem aqueles que já estão na igreja para isso, mas existe também aqueles que precisam no seu dia a dia, nas suas funções, que são chamados a ter a execução daquilo que aprenderam. Então, o São Luís Maria Grignion Montfort, ele vai impulsionar, né, incentivar, motivar para que sejamos inteiramente buscando, tanto no interior quanto no exterior, executando aquilo que Maria executou, que foi a sua entrega total a Cristo. Nessa entrega total, há uma disposição tanto interna como externa. Porque não adiantaria de nada se nós passássemos um bom tempo, um fim de semana inteiro, sentados, estudando sobre como conviver com as pessoas, como saber realizar as ações que São Luís ensina, como entender toda a teoria, se na segunda-feira, primeiro abrir de portas que nós demos de cara com nossos familiares, já não suportarmos a eles. Então é necessário uma transformação interna, e que essa transformação interna gera em nós um transbordar, que externamente ele vai ficar claro. Isso é o que é o ato da fé, né? O ato da fé é propriamente isso. Você se depara com algo que já há dentro de você, mas que antes você nunca tinha sido tocado para aquilo. É isso que acontece quando nós estamos numa homilia, na Santa Missa, quando estamos diante de uma palestra e percebemos uma palavra, uma frase, um ponto, onde nos alcança, mesmo nós nunca tendo ouvido aquilo, nos alcança e diz assim, aquilo ali tem um sentido dentro de mim. Então, essa disposição interna gera em nós um desejo para realizarmos externamente as ações que somos convidados a fazer. Então, a consagração a Maria nada mais é do que esse simples ato de amor, de entrega e de devoção a Deus, que é o fim último dela, mas pelas mãos de Maria. Tanto é que o título completo da consagração é uma consagração a Deus pelas mãos de Maria. É uma consagração de qual o fim último ela espera apenas e somente ser agradável a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E nessa busca por este amor, nós buscamos primeiro aqueles que souberam amar da forma mais inteira possível, para sermos também agradáveis a Ele assim. Entregamos todas as nossas orações e nossos pedidos em suas mãos, e ela direciona tudo a Ele. Fazemos com que ela se faz, né, tesoureira das nossas orações, ela que é administradora de todos os bens celestes, que conduz cada uma das nossas palavras, e assim nós vamos cada vez mais buscando esse agradar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem mais nós buscaríamos para nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, senão aquela que perseverou, aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor, como diz Isabel na sua visita, né? Bendita és tu, porque irá se cumprir aquela que acreditou, tudo aquilo que foi dito. Então, buscar aproximar-se de Maria é buscar nada mais do que aproximar-se do amor, aproximar-se de Deus. Se nós verdadeiramente entendermos toda a devoção à Santíssima Virgem Maria, entenderemos que, como dito no início, ela não guarda nada para si. Entregando a ela tudo que temos e ela não guardando nada para si, não cabe em nós, não cabe nela, entregar a Deus assim. Que nós possamos buscar, então, essa devoção inteiramente, tanto pelo tratado como pelas aparições. Temos muitos ensinamentos pelas aparições que a Igreja nos ensina. O próprio Rosário já é um grande ensinamento que ela nos deu e que ela nos pede, né? Que ela nos pede. E diante de tudo aquilo que foi
partilhado já aqui, conversado, a última frase que nós podemos carregar em nosso coração é que, sabendo que vamos nos colocar como servos, vamos nos aproximar, nos tornar filhos, mas que é tudo mediante uma batalha, de uma inimizade, de algo que vai ser, que já está escrito como uma vitória no Apocalipse. Nós temos a frase da aparição em Nossa Senhora de Fátima, que o meu imaculado coração triunfará. Então a certeza de que, mesmo nessa batalha, nós estamos do lado que vence. Perseverando deste lado, nós alcançaremos um dia a eternidade junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.